Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Eu espero que todos bem. Professor Rafael Isidoro trazendo para vocês uma revisão sobre os temas que nós estamos estudando e que serão cobrados na nossa próxima avaliação, tá legal, turminha? Então tem aqui um pouquinho de química inorgânica, classificação das reações e o princípio dos cálculos químicos, leis ponderais, Lavoisier e Proust, e massa atômica, ok? Conforme combinado. Galera, a primeira etapa ela é bem tranquila, ela é mais decorebinha. Como eu disse para vocês, não será necessário escrever as reações na prova, mas a gente tem que saber analisar essas reações, classificá-las, tudo bem? Então o que nós temos aqui? Foram quatro tipos de reações que nós vimos. Simples troca, síntese, adição ou combinação, nós vimos a decomposição ou análise e a dupla troca ou metátese. Vamos revisar cada uma delas. Então, olha só a primeira reação, pessoal. O que dá pra gente identificar aqui, ó? Que o potássio, vou trocar a corzinha dele aqui, ó, para ficar mais visível, ó. O potássio, notem que ele trocou de lugar com o hidrogênio simultaneamente. Quando tem essa troca simultânea, seja cátion, seja ânion, não importa, você tem a tal da dupla troca ou metátese, ok? Um jeito fácil de você identificar uma dupla troca é você analisar reagente e produto, ou seja, lado esquerdo e lado direito. Sempre vai haver duas substâncias de cada lado, considerando que que tudo aconteceu em uma única etapa, né? Porque tem aqueles compostos que se decompõem, que eu falei para vocês, aquelas exceções, né, que eu mostrei para vocês em sala de aula, que não é o caso aqui, tá legal? Então sempre que você tiver dois compostos da esquerda e dois da direita, e todos forem substâncias compostas, ou seja, ó, elas são constituídas por dois ou mais elementos diferentes, é dupla troca, sempre, tá legal? Daqui a pouquinho vai acontecer algo parecido, mas eu vou ensinar vocês a diferenciar. Então vamos lá, continuando. Agora, nesse caso aqui, ó, o hidrogênio se combinou com o nitrogênio e produziu NH3, a amônia. Então atenção, quando você tem dois ou mais reagentes, ou seja, lado esquerdo da seta, e apenas um produto, você tem a síntese, que pode ser chamada de adição ou combinação. Eu vou escrever só síntese aqui, tá legal? Então, ó, dois ou mais reagentes formando apenas um produto, nós temos então síntese, adição ou combinação. Agora, o inverso é válido aqui, ou seja, se você tiver apenas um reagente, como aqui, ó, ácido carbônico, se decompondo em gás carbônico ou água, ou seja, uma substância do lado esquerdo e duas ou mais do lado direito, aí a gente chama de decomposição. É o oposto da síntese, que pode também ser chamada de análise, ok? Análise ou decomposição. Os dois nomes estão corretos, decomposição. Tá legal, galera? Estão acompanhando? Beleza. E aí, por último, nós temos uma outra reação que também tem dois na esquerda e dois na direita. Aqui que surge a confusão. A galera costuma confundir mais a dupla troca com a simples troca ou vice-versa, porque as duas vão ter dois na esquerda, dois na direita, considerando que não teve nenhuma outra reação ali de decomposição, que às vezes acontece de ter 2 e 3, então não é o caso aqui. Então como que eu faço para desempatar? Na simples troca, pessoal, primeiro, ó, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Ó, o ferro, ele trocou de lugar com o hidrogênio, tá vendo? Ó? Porque o ferro entrou aqui na fórmula, olha lá, o PO4 ficou, tá vendo? Ó, o PO4 aqui ainda, ó, e o ferro entrou. O hidrogênio saiu, ó, olha ele aqui, ó. Mas para você não ter que ficar caçando isso, basta que você encontre substâncias simples. A simples troca, catiônica ou aniônica, sempre vai ter substâncias simples no reagente e no produto. Tem que ser assim, ok? Então, ó, o ferro, que é substância simples, entra na fórmula formando uma substância composta. E o hidrogênio que estava na substância composta saiu formando uma substância simples. Então, ó, para desempatar de vez, hein? Dois na esquerda, dois na direita. Só substância composta, dupla troca. Dois na esquerda, dois na direita, mas
Tem substância simples e tem substância simples no reagente do produto? Então, simples troca. Fechou? Beleza? Revisado isso? Então vamos deixar anotadinho aqui, simples troca, tá legal? Então só isso em reações inorgânicas, tá bom, primeiro ano? Vamos lá então. Cálculo de massa molecular ou massa fórmula. Então olha só, ele te deu duas substâncias aqui, beleza? Embora o nome seja diferente, lembra que eu falei para vocês? É a mesma coisa matematicamente falando, tá legal? Ele te deu as massas atômicas, não tem que decorar isso, então eu tenho que calcular a massa do composto. Muito tranquilo, turma. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Você vai analisar na molécula. Ó. Quantos carbonos tem lá? Só tem um, tá bom? Então eu vou fazer 1 vezes a massa do carbono. Qual que é a massa do carbono? Essa que está na tabelinha aqui, ó, 12U. Então 1 vezes 12 e vou somar. Ó, para ficar bem evidente, eu vou colocar uma corzinha aqui no carbono, ó. Ele vai ser o meu amarelo e vou deixar os valores aqui em amarelo também, ó, para você saber que isso corresponde ao carbono. Cuidado com o oxigênio, porque, olha lá na molécula, tem 2. Vamos deixar ele azulzinho, ó, azulzinho o oxigênio. Então eu vou fazer assim, ó, para o oxigênio, ó. 2 vezes a massa dele. Qual que é a massa dele? Tá aqui, ó, 16. Aquele dia no quadro, lembra que eu tava sem espaço? Aí eu montei assim, ó, em pé a continha. Mas na horizontal fica muito mais didático, mais fácil de entender. Então eu vou deixar azulzinho aqui, ó. Tenho certeza que você conseguiu entender agora, ó. Aí, claro, basicamente uma expressãozinha numérica ali. Primeiro multiplicação, depois adição. Então você vai multiplicar, vai somar, vai chegar no valor da massa molecular do dióxido de carbono, tá bom? Cuidado quando tiver parênteses, ok? Porque o númerozinho que tá aqui fora vale para todos que estão no parênteses. Cuidado para não fazer confusão. O cálcio, turma, aqui, ó, tá fora do parênteses. Então, parênteses. Então, quantos cálcios eu tenho na fórmula? 1 apenas. Então, é o mesmo caso do carbono aqui, ó. Vou deixar ele também de uma corzinha diferente aqui, ó, para a gente poder evidenciar. Então, 1 vezes a massa do cálcio, que tá aqui na tabela, ó, 40U, tá bom? 40U. Não precisa colocar as unidades no cálculo, mas não se esqueça de colocar na resposta. Isso é importante, tá bom? E aí eu vou somar. Vamos deixar esses valorizinhos aqui da mesma cor que o cálcio, tá bom? E aí eu vou pro nitrogênio, ó. O nitrogênio, vou jogar uma corzinha nele também, ó, um amarelinho, beleza? E aí vamos seguir, ó. Nitrogênio, cuidado, galera, ó. Aqui dentro só tem um, mas lá fora, ó, tem um 2 aqui fora que multiplica, ó, o nitrogênio lá dentro. Então 2 vezes 1, que é 2, vezes a massa dele, tá? Então 2 vezes, olha a massa dele aqui, ó, 14, tá bom? 14 e soma. Vamos colocar da mesma cor aqui, ó, para você saber que esse amarelinho é do nitrogênio. E mais cuidado ainda com o oxigênio. Por que mais cuidado ainda com o oxigênio? Porque lá dentro tem 3. E fora do parênteses tem um 2 multiplicando. Então 2 vezes o 3 aqui, ó. 2 vezes o 3 para depois multiplicar a massa do oxigênio. Cuidado para não se empolgar, sair fazendo conta correndo e esquecer desses valores pequenininhos que ficam ali embaixo, que são os índices das fórmulas, ou seja, quantidade de cada elemento no composto químico. Tá legal, turma? Então, olha lá a massa do oxigênio aqui, ó, 16, tá bom? Então, aqui, basicamente, se quiser já colocar um 6 aqui, pode, ó, que é mais rápido, né? E vamos colocar isso aqui da mesma cor, ok? Ó, vamos colocar da mesma cor. Pera aí, deixa eu só colocar um igual, senão, pronto. Colocar aqui da mesma cor para vocês saberem que isso é do oxigênio. E aí, turminha, é só fazer a conta. Multiplica primeiro e depois soma. Para o vídeo não ficar muito longo, já vou fazer a continha aqui, ó. Então, 40 para somar com 2 vezes 14, 28. Para somar com 6 vezes 16, 60 com 36, 96, ó. Somou tudo, achou a massa. Lembrando, eu sei que vocês não podem usar calculadora na prova, mas é só montar a continha num cantinho. Quanto que deu lá que eu já esqueci? Isso não é vergonha pra ninguém fazer conta, tá, gente? É melhor fazer a continha acertar do que fazer correndo e errar. Claro que eu utilizo da tecnologia e tal, mas para não estender o vídeo, tá bom? Tranquilo?
Então calculamos aí a massa molecular do dióxido de carbono e a massa fórmula do nitrato de cálcio, beleza? E repito, unidade na resposta é sim importante, tá bom, turma? Vamos pro próximo tema? Aí o que a gente vai ter agora? Ó, opa, pera lá que eu já tô com as respostas aqui, aí não vale, né? Pô, aí não vale. Agora esse aqui tá certo, beleza. Galera, eu tive que fazer uma pequena alteração nesse exercício aqui, então não necessariamente, deixa eu fazer uma troca aqui, rapidinho, turma. 64 aqui, eu vou transformar ele, tá? Eu vou transformar ele, é que foi um erro de digitação meu aqui. Eu vou jogar aqui um 80, tá bom? Beleza? E aí o exercício vai seguir da mesma maneira. Eu vou colocar aqui deixa eu trocar esse valor aqui também. Deixa esse aqui, pronto. Então vamos lá, turma. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Enxofre para reagir com oxigênio para produzir aí um SO3, tá legal? Então ele me deu 32 que está produzindo 80, não tem excesso. Galera, presta atenção no que eu vou falar. Ó, quando for trabalhar na horizontal, Lavoisier, adição e subtração. E Proust? Proust é multiplicação e divisão, é para comparar um experimento com o outro, na vertical. Ou seja, aqui, se você quiser, você pode pôr um xizinho aqui, ok? E resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. 80 menos 32. Tira 30, vai para 50. Tira 2, 48. Então, ó, só fazer a continha, tá legal? Beleza? Agora vem Proust. Então veja bem, ó, lembrando que quando você estiver trabalhando com esses probleminhas, se não tiver sido dado uma tabela para você, põe lá o mais embaixo do mais e o igual embaixo da seta, que fica mais fácil para você se organizar, tá legal? Esse método é opcional, não é que tem que ser tabela. Eu monto assim porque eu acho mais fácil de visualizar e entender o que está acontecendo, tá bom? Então, galera, agora aqui ele me deu, ó, 96. Bom, perceba. Se você verificar que os números são acessíveis, ó, o 96 ele é o quê? O dobro do 48, turma. Quer ver? Ó, pode fazer a continha, ó. Ah, mas Rafael, eu não consigo ver esse dobro. Faz a divisão, ó, 96 dividido por 48. Pode ver que vai dar 2, ó, ok? O que diz a lei de Proust? Proporção definida. Se ele dobrou aqui a quantidade do oxigênio, tem que dobrar todos eles. Se você achar difícil fazer assim, você pode montar uma regrinha de 3, por exemplo, ó, põe um X aqui. Vou colocar um X aqui, ok? E aí eu monto, ó, para o enxofre, ó, 32 sobre X é igual a, aqui, ó, 48 sobre 96. E aí é só resolver a regrinha de 3, multiplica invertido, passa dividindo. Só que, pessoal, a regrinha de 3 aqui, ela seria útil se os valores não fossem acessíveis. Como eu disse, imagina que você tem aqui em cima, ó, 1,92 e lá embaixo você tem 3,04. Chutei, beleza? Poxa, aí fica difícil encontrar esse valor assim de cabeça. Agora, quando você vê que os valores são acessíveis, basta ver qual é a constante. Se dobrou, dobra todos. Se triplicou, triplica todos. E assim por diante. Porém, não é vergonha para ninguém montar uma regrinha de 3 se quiser. Mas na minha opinião vai fazer muita conta para chegar numa resposta que está evidente, tá bom? Então eu vou dobrar aqui, ó, o 32, ele vira 64 gramas. E vou dobrar o 80 e ele se transforma em 160 gramas. Tá legal, galera? Então tá aí, ó, lei de Lavoisier e lei de Proust, sem considerar excesso na reação. Mas e se tiver o excesso, professor Rafael? Então vamos lá. Exemplo de Lavoisier e Proust com excesso na reação. Olha só, pessoal, ele me deu aqui, ó, uma reação do hidrogênio com o cloro, mas teve excesso. Então é só ter calma, se tiver tudo por escrito, monta a tabelinha, reagente do lado esquerdo, produto do lado direito, anota o que for excesso e vai lá. Tem que ter calma para resolver esses exercícios, não adianta correr, não adianta querer aprender isso aqui em 2 minutos, ok? Eu gostaria de gravar um vídeo de 10 minutos e falar tudo que eu quero falar, mas não dá, ó, já passou dos 10 minutos inclusive, estamos no 15.
né? E pelo que eu tô vendo aqui, vai passar bem mais do que eu imaginei, mas não tem importância. O importante é entender, fazer com calma, bonitinho e acertar. Então vamos nessa? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, já o maisinho, ó, mais embaixo de mais e igual embaixo da seta, tá legal? Ó, mais embaixo de mais, igual embaixo da seta. Vai com calma que vai dar certo. Tem duas formas da gente encontrar aqui, ó, o valor do HCl. Bom, eu oriento você a fazer o seguinte: se o exercício não estiver pedindo nada sobre o excesso, é melhor eliminar ele. Tem questão que pergunta quanto que sobrou, né? Reagir tanto, vai ter excesso? Aí compensa você montar o excesso lá. Só que o excesso, pessoal, ó, ele não é proporcional, ok? Ele não pode participar dos cálculos de Proust. Para Lavoisier dá certo, ó. Se você pensar assim, ó, eu vou somar aqui, ó, vou fazer assim, ó, vou somar, ó, deixa eu pegar essa parte, apagar e vamos lá, ó, vou somar 10 mais 71. 10 mais 71 a gente sabe que é 81, beleza? E aí aqui, ó, eu vou colocar o meu 8, que tem que somar com alguma coisa, ó. Alguma coisa tem que vir aqui. Então é só subtrair 8 do 81, concorda comigo? Ó, quanto que eu tenho que somar com 8 para dar 81? Faz a subtração, tira 1, 80, tira 7, 73. Então, ó, se eu somar 73 aqui, ó, pode ver, ó, vamos fazer, ó. 73, ó lá. Opa, aí, 73 mais 8, dá 81, só fazer continha, ok? Então aqui seria 73. Esse é um caminho, usando Lavoisier. Só que eu acho melhor, como eu disse, se não estiver pedindo nada sobre o excesso, elimina ele. Como que eu elimino o excesso, Rafael? O que eu faço para sumir com ele? É só você pegar aqui, ó. O excesso foi de quem? Do hidrogênio. Então, ó, 8 de excesso. Se ele colocou 10 e sobrou 8, é porque só 2 reagiram. Só fazer a continha. Ó lá, ó. 10 que ele colocou menos 8 que sobrou. Dá 2. Aí o que eu faço? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o 2 aqui. Aí faz um cortezinho lá, né? Corta o número, põe o 2 no canto e elimina o excesso. Pronto, ó. 2 mais 71, 73. Aí, ó, tá resolvido, beleza? A primeira parte tá pronta. Agora, cuidado, de novo, ó. Excesso aqui de cloro dessa vez, ó. Excesso de cloro. Como não tem pergunta, deixa eu colocar aqui também para evidenciar aqui a resposta, né? Como não tem pergunta sobre o cloro, eu vou sumir com o excesso. Como? Ué, se ele tá colocando lá, ó, 40, ó, ele colocou 40, mas ele fala para você que sobra 4,5, esses 4,5 não participaram. Então é 40 menos 4,5, beleza? Aí só fazer a continha. Tira 4, vai para 36, tira meio, 35,5. Então, ó, tô tirando o excesso, ó, vamos anotar aqui, né? 35,5, tá bom? Tô tirando o excesso. Aí, claro, tá lá na questão, corta esse excesso, pronto, tirei, e vou colocar aqui o que realmente participou da transformação, tá bom? Beleza? Ok, então aí tá tudo pronto. Agora eu vou fazer minha análise. Vamos lá? Ó, do 71 para chegar no 35,5, o que aconteceu? Então, pode montar uma regrinha de 3? Pode, se quiser. Põe um X aqui, ó. Aí você vai calcular. O problema é que você vai ter que montar várias regras de 3, né? Outro probleminha, ó. 2 sobre X é igual a 71 sobre 35,5. Ó, isso resolve o problema. Multiplica invertido, passa dividindo. Só que, turma, o 35,5, ele é o quê? A metade do 71. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele dividiu por 2. 71 dividido por 2. Se divide 1 por 2, tem que dividir todos. É simples. Então, ó, você vai pegar o 2 aqui, dividido por 2, 1 grama. Beleza. Aí você vai pegar agora aqui, ó, 73 dividido por 2.
é 35 que vai para 70 e mais 1,5, porque 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, 36,5. 36,5. Rafael, mas eu não consigo fazer a conta assim. Então, o que você faz? Rascunho, coloca a continha, divide. Como eu disse, gente, fazer conta não é vergonha para ninguém, não pode ter preguiça. Faça a conta com calma e acerte. Do que é melhor você fazer a conta com calma e acertar do que correr e errar. Tá legal? Beleza? Então, tá aí, turminha. 2 exercícios de Lavoisier e Proust. Um sem excesso e um com excesso, tá legal? E repito, jamais monte proporção aqui com excesso. Não dá para fazer proporção, multiplicação e divisão com excesso. Dá ruim, como a galera fala, né? Ou seja, errado, tá bom? Bom, último tema, pessoal. Cálculo da massa atômica. 2 situações são possíveis aqui. É quando ele nos dá a porcentagem, beleza? E pede a massa atômica. Então, se ele me deu a porcentagem, olha lá, ó, 40% deste A40 e 60% do A41. Turma, você pode, se quiser, fazer assim, ó, 40 sobre 100 vezes 40. Por que 40 sobre 100 vezes 40? Porque é 40% aqui, ó, vezes S. Ali é número de massa, mas como ele não deu a massa atômica, você pode usar o número de massa, sem problema nenhum, tá legal? Mais, ó, 60%. O que é 60%? Ora, deixa eu só copiar aqui, galera, ó. Opa, aí. Isso, agora sim. Ó, 60% é 60 sobre 100 e vezes essa massa aqui, ó. 60% vezes aquela massa ali, que é o quê? 41, tá bom? Eu, particularmente, prefiro usar o decimal, ao invés de usar a fração ali, tá bom? Mas tá certo fazer desse jeito. Monta a fraçãozinha vezes o número, fraçãozinha vezes o número. Ou seja, seria fazer isso aqui, ó. O que é 40%? É a mesma coisa que 0,4. E o que é 60%? É a mesma coisa que 0,6. Ok? É opcional, na verdade. É o que você achar melhor. Ah, eu prefiro fazer com a fração. Tá bom. Multiplica em cima, divide por 100. Multiplica em cima, divide por 100. Soma. E aqui? Eu acho mais fácil assim, ó. Multiplica aqui e multiplica aqui, beleza? Vamos fazer essa continha aqui, ó, para ficar rápido, tá bom? Ó, então vamos lá. 0,4 vezes 40 mais 0,6 vezes 41. E aí a gente vai ter 40,6. Não se esqueçam, ó, 40,6 U, que é a unidade de massa atômica. Tá bom, turminha? Fechou? Última questão para fechar o vídeo. Aquela que foi a mais difícil até agora, que a maioria teve dificuldade. Então vamos com calma aqui. É aquele caso onde ele te dá os isótopos, te dá a massa atômica e pede a porcentagem. São 2 isótopos, ó, o Z30 e o Z31, certo? E ele fala, a massa do Z é 37,1. Então tá lá na tabela periódica essa massa. Ele quer saber quantos por cento de cada isótopo eu precisei para chegar nessa massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Atenção, deixa eu deixar no canto aqui porque eu vou precisar depois, ó. Vamos colocar assim, ó. O Z30, nós vamos dizer que a porcentagem dele é X. X%, tá bom? E já vou até diminuir porque senão não vai ter como. E o nosso outro Z, que é o Z31, ó, Ctrl C aqui. O nosso Z31, ele vai ser um Y%. Fechou? Beleza? E aí o que eu teria que fazer? Eu teria que montar uma conta como essa aqui, ó, como essa aqui, para chegar na massa. Não foi assim que a gente calculou a massa? A diferença aqui é a seguinte, ó. A diferença é a seguinte. Só diminuir um pouquinho aqui, turma. Ó, a diferença aqui é a seguinte, ó. Eu não sei qual é a porcentagem aqui, ó, desse Z30. Então eu vou ter que colocar o que aqui, ó?
x sobre 100 vezes a massa, que é 30. Ó. X% vezes 30. E no outro? Eu não sei a porcentagem também, é y. Então eu teria que colocar o quê? Ó, y% vezes 31, que é a massa dele aqui, ó. Tá vendo? Tá, mas e a resposta aqui, Rafael? É essa que ele tá te dando, ó, 30,7. Tá vendo, ó? 30,7, ó. Pronto, ó. Tá montado. Na verdade, o que a gente fez aqui, ó? A gente fez a mesma coisa que o exercício anterior. Foi a mesma coisa, galera, só que utilizando duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. Foi isso que mudou, tá bom? Então vamos lá, turma. Muita calma aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou fazer assim, ó. Vamos manter uma única fração, ok? Ó, vamos manter uma única fração no primeiro membro. Como que eu mantenho uma única fração no primeiro membro? Fazer assim, ó. Vamos pegar uma fraçãozinha aqui, ó. Isso aqui vai dar. E vamos lá, ó. Primeiro, quando você tem adição de fração, ó, com o mesmo denominador, o que a gente faz? A gente não aprendeu na matemática que adição de fração com o mesmo denominador, você mantém o denominador, que é o 100. E em cima eu faço a operação, ou seja, 30 vezes x, 30x, mais 31 vezes y, 31y, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu colocar ela mais para baixo aqui, ó. E claro, vou ter que diminuir o tamanho aqui, porque tô ficando sem espaço, hein? Ó, pronto, aí, que vai dar, beleza? Aí o que eu faço agora, ó? O 100 que tá dividindo no primeiro membro sobe multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 30x mais 31y é igual 100 vezes 30,7. Só deslocar a vírgula duas casinhas. Então, 30,70. O U aqui, ó, pode sumir com ele por enquanto, porque para não ficar muito bagunçado, né, ó. Então vamos tirar ele aqui, ó, só para não ficar muita incógnita, muita letra aqui, tá vendo? Beleza? Então tá aí, ó, por enquanto é isso. Só que aí travou. Por que travou, Rafael? Porque você tem uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Não vai rolar. Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho um tracinho aqui. Inserir formas aqui, ó. Só para ficar mais bem organizado, tá, galera? Ó, vamos separar aqui, ó, para ficar mais bem organizadinho. Pode ser? Ó, pronto. Aí, ó. O que eu preciso? Eu preciso de uma outra equação a respeito do x e do y. E essa equação a respeito do x e do y, qual é? Não é? O x e o y não são porcentagens? Ou seja, se eu somar x mais y, vai dar quanto? 100. X mais y é 100 porque é o total da porcentagem. Concordam? Beleza? Então aí você vai isolar uma das incógnitas. Como ele está pedindo o percentual das duas, tanto faz o que você vai isolar aqui. Eu vou isolar o x, ó. X é igual a 100 menos y. Tá bom? Tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar nessa equação aqui agora, ó. Vou voltar nessa equação. É como eu disse, tem que ter paciência, tem que ter calma para resolver isso. Não adianta querer correr, ok? Não adianta querer fazer de uma vez. Presta atenção, galera. Ó, isso aqui, ó, não é o valor do x. Então nós vamos colocar aqui dentro, ó, no lugar do x. Só que tem que abrir parênteses. Por quê? Porque tem uma subtração ali. Agora você fica aqui, ó, com uma equação do primeiro grau, ó, com uma incógnita, a incógnita y, tá vendo, ó? Então vamos resolver essa parte, ó. Você vai fazer aqui a distributiva, ó. 30 vezes 100 aqui, ó, vai dar 3.000 menos 30 aqui, ó, vezes o y lá dentro, 30y. E isso aqui, ó, soma ainda com 31y, tá bom, ó? Não pode esquecer dele, ó, 31y. Isso tudo é igual a 3.070, tá legal? Beleza? Acho que aqui eu já posso tirar. Beleza? Vamos lá então, continuando. Será que vai ter espaço aqui pra mim? Acho que eu vou diminuir mais um pouquinho, hein, galera? Ó, beleza? Ok, próxima linha. O que dá pra fazer aqui, ó? Dá pra fazer isso, ó. 31
y menos 30y, que daí fica só o y. Olha aí que beleza, ó. Tá vendo? Ela vai reduzindo, ó. E esse 3.000 aqui? Esse 3.000 aqui, ó, você vai subtrair no segundo membro. Ou seja, 3.070 menos 3.000. Olha aí que bacana, tá vendo? E aí só fazer a subtração, ó. 3.070 menos 3.000 é 70. Tá resolvido, olha aí, ó. Show! Aí o que eu vou fazer já? Já vou pegar essa parte aqui, ó. Copiar ela. E vou colocar ela em algum lugarzinho por aqui. Beleza, galera? Só colocar ela aqui pra gente já ir colocando aqui as respostas, tá bom? Ó, devia ter feito isso antes, né? Para o vídeo não ficar muito longo, mas deem um descontinho pro Pro aí, tá bom? Ó, vamos também fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí vai ficar bem evidente. Alto estoque o Pro, né? É porque eu gosto de deixar tudo bem organizadinho. Então vamos lá. O Y aqui, ó, 70. Achamos já, tá vendo? Ó, achamos. E aí, turma, você nem precisa, nesse caso, voltar para todas as equações. Por quê? Pensa comigo, ó. O x mais y é 100. Ora, se você achou que o y é 70, quanto que vai ser o x? 30, tá vendo? Ó? É só, na verdade, a montagem da conta que é demorado. Por isso que eu falei, tem que ter paciência, tem que ir no passo a passo. Porque se você seguir bonitinho passo a passo, ó, a equação vai reduzir. Vai sobrar a incógnita que você está procurando. Inclusive, para facilitar na prova, eu coloquei valores inteiros, bonitinhos, para facilitar as continhas de vocês. Tá bom? Beleza, pessoal? Ó, revisado em 32 minutos todos os temas que nós estudamos. Todas as questões da prova são nesses modelinhos que vocês viram aqui. Tá legal, turminha? Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, ok? Se ajudou, deixa um like aí, faz um comentário, se inscreve no canal e, por enquanto, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima. Tchau!